convite dos irmãos diáconos, nós vamos trazer um momento de meditação para os irmãos. Eu não sei se posso, não sei se vou atrapalhar, mas por dois motivos simples. Um, porque eu gostaria de falar mais de pertinho dos irmãos, e outro, porque eu acho que púlpito é lugar para pastor. E como eu não sou, então eu vou pedir licença. Se eu atrapalhar os irmãos do som e da imagem, aí eu volto. Mas se eu puder, eu vou falar daqui de baixo. Tá bom assim? Tá bem? Atrapalha, meus irmãos, se eu ficar aqui? Não? Tá bom. Obrigado. Pode deixar. Tá ótimo. Obrigado. Pode deixar. Queridos, esta manhã, o pastor, quando o irmão Paulo me convidou para pregar, o pastor havia me convidado também para falar à noite, hoje à noite. Fiquem tranquilos que eu não vou falar hoje à noite também, é outro. Mas eu disse ao pastor, o irmão Paulo me convidou para falar no dia dos diáconos, porque também sou diácono, né? Tenho a graça, a bênção de ser diácono também aqui nesta igreja. E aí o pastor falou assim, então tá. Você quer falar de manhã ou à noite? Eu disse, não, pastor, quem manda é o senhor. Resolve com o irmão Paulo e como vocês resolverem, está feito. E depois o pastor mandou uma mensagem para mim. Você fala então domingo de manhã? Falo sim, pastor. E eu perguntei a ele, pastor, e o senhor quer que eu fale sobre o quê? Aí ele fez assim um tempinho como se estivesse pensando e depois respondeu, fale sobre servo segundo o coração de Deus. Né? Ser diácono, a palavra já diz, né? Servir, é ser servo, não é isso? Então ele fala, fale sobre ser servo, segundo o coração de Deus. E embaixo ele colocou assim, Jesus, o líder servo, né? Jesus, o líder servo. E aí ele ainda, da autoridade que tem de pastor, ainda disse assim, Filipenses capítulo 2. Eu falei assim, está resolvido. Está resolvido. Estamos entendidos. Os irmãos obedientes que são, já estão abrindo suas Bíblias em Filipenses capítulo 2. É isso mesmo que nós vamos fazer. Não é isso? Filipenses capítulo 2, irmãos queridos. Então nós vamos ler a nossa Bíblia em Filipenses capítulo 2. Mas antes um pouquinho, eu quero ler, eu não vou ler o que está antes do capítulo 2, mas só um trechinho. Também não vou fazer um estudo sobre o livro de Filipenses, tá certo? O livro de Filipenses, ela é uma carta escrita por Paulo à igreja de Filipos, mas é uma carta que eu quero corrigir o que acabei de dizer. Ela não é uma carta escrita por Paulo, ela é uma carta escrita por Deus, usando o instrumento Paulo. Assim fica muito mais fácil de entendermos com um pouco mais de profundidade aquilo que entenderíamos se olhássemos a carta aos Filipenses como sendo escrita por Paulo. Então, quando virmos Paulo e quando hoje pela manhã ouvirmos citações ao que Paulo falou, não só na carta aos Filipenses, mas outras citações, eu gostaria que os irmãos guardassem em seus corações um princípio muito importante. É um princípio bíblico, não é um princípio teológico, não é um princípio de Edeltinho, não é um princípio de nada disso, é um princípio bíblico. Não há nada aqui que tenha sido escrito por vontade humana. Quem quer que venha dizer a você coisa diferente, está falando diferente do que a Bíblia diz. A Bíblia diz que não há nada aqui que tenha sido escrito pela vontade humana, mas servos inspirados por Deus, tá certo? Então, nós estamos ouvindo não a palavra de Paulo, mas a palavra de Deus, tá claro? Não há aqui influência humana qualquer. Deus usa as falhas humanas, Deus usa as virtudes humanas, se é que podemos usar essa palavra para o ser humano, Deus usa os dons, Deus usa as limitações dos homens para exemplificar para nós, seres humanos, aquilo que Ele quer dizer. Então, não tem nada aqui que não seja do coração de Deus. Então, o que vamos ouvir nesta manhã não é de Paulo, é de Deus. E se é de Deus, o próprio Jesus, orando, diz,
santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Não é? João capítulo 17, versículo 17. Né? Santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Paulo então começa no capítulo 1, ele vai dizer assim a partir do versículo 27, eu convido os irmãos a lerem comigo. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo. Olha que coisa, irmãos, cada pedacinho, cada frase, cada palavra desse texto tem aqui ensinamento para muitas horas. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo. Eu li pausadamente assim para você entender que cada palavra dessa tem um significado e um peso muito importante, e as outras que vamos ler agora da mesma forma. Para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho, e em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer, como também padecer por Ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis estar em mim. Antes, então, de começarmos no capítulo 2, que é a orientação do pastor, que é a orientação de Deus para o coração do pastor, e que é a orientação para o meu coração, a partir do coração do pastor, a partir do coração de Deus. Então, antes de começarmos a ler o texto no capítulo 2, vamos agora fazer uma pausa, orarmos e continuarmos então a meditar na palavra de Deus. Vamos fazer? Querido Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por este momento tão precioso de estarmos na Tua casa, de ouvirmos a Tua palavra, de meditarmos na Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, não pode ser compreendida por nós se não for por ação do Teu Espírito Santo. A profundidade da Tua palavra, o poder que ela tem, Senhor Deus, para discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração, não pertence a nós, pertence a Ti, ao Teu Espírito Santo. É por isso, Senhor Deus, que nós suplicamos neste momento, para a honra e glória do Teu santo e bendito nome, Senhor Deus, para a honra e glória do nome daquele que enviou o Seu único Filho para nos salvar, no nome do Teu amado Filho Jesus Cristo, esperando a consolação, a orientação, o esclarecimento do Teu Espírito Santo, Senhor Deus, nós oramos humildemente, pedindo, Senhor Deus, que o Senhor nos acompanhe, que o Teu Espírito Santo encha os nossos corações, Senhor Deus, e abra espaço em nossas mentes, para que a Tua palavra possa entrar e não sair mais, e produzir os frutos que só a Tua palavra pode produzir. Nós oramos humildemente, querido Deus, em nome e por amor de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém. Querido, esta palavra, irmãos, este texto que acabamos de ler, está na carta escrita a quem? Está na carta escrita a quem? Primeiro comentário que eu gostaria de fazer para os irmãos. Esta carta não está, isto que acabamos de ler, não está na carta aos filipenses, está na carta aos crentes, está na carta aos cristãos. Esta palavra, ela ainda ecoa e de uma forma muito prática, muito objetiva, muito atual para os nossos corações. As coisas que a igreja lá de Filipos, as coisas que a igreja em Roma, as coisas que a igreja em Éfeso, as coisas que a igreja em Esmirna, em Pérgamo,
as coisas que a igreja daquela época, que aquelas igrejas que receberam cartas tão preciosas que nós conhecemos na palavra de Deus, as coisas que aquelas igrejas passavam, sofriam, experimentavam, são as coisas que nós hoje também sofremos e experimentamos, numa época um pouco diferente, com um contexto um pouco diferente, mas o que estamos vendo aqui são ensinamentos que completamente se aplicam tanto aos nossos corações, como se aplicaram aos corações da igreja lá em Filipenses. E aí Paulo começa dizendo, é Paulo quem está dizendo? Não, é Deus quem está dizendo. Deus começa a dizer à igreja de Filipos: deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo. Quer vai vos veja ou esteja ausente, eu quero ouvir de vocês que vocês têm o mesmo espírito, combatem juntamente com o mesmo ânimo o evangelho. Combater juntamente com o mesmo ânimo, ter o mesmo espírito, não quer dizer andar de uniforme e ser todo mundo igual, mas quer dizer ter unidade. Unidade e uniforme são duas coisas, unidade e uniformidade são duas coisas completamente diferentes. Quando eu era criança, todos sabiam que eu estudava no CENIP, porque eu tinha aquela camisinha branca, aquela calça com aquele negocinho vermelho aqui do lado, e todo mundo sabia, aquele lá estuda no CENIP, porque esse era o uniforme. Ser uniforme é ser igual. Ser em unidade não é ser igual. Quando nós tocamos um instrumento, nós podemos tocar um instrumento como o violino, por exemplo, que ele tem o traço da melodia. Mas aí vem o baixo e já começa a acompanhar a melodia, fazendo uma outra voz. E vem o cello e já faz uma outra voz. E já vem a viola e já faz uma outra voz. Estas outras vozes não fazem a linha da melodia, mas elas completam a harmonia. E aí é muito mais gostoso de ouvir, é muito mais rico. São completamente diferentes, mas estão em unidade. Se um daqueles instrumentos tocar uma notinha fora, você percebe que a harmonia foi atrapalhada. Cada um do seu jeito, tendo o mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do evangelho. É assim, é por isso que na igreja se mostra a multiforme sabedoria de Deus. Somos completamente diferentes e andamos em harmonia. Essa é a orientação. Se essa orientação não fosse necessária, não teria sido dada. Ela foi dada para que nós não nos desviemos deste preceito básico, que é andarmos em unidade diante do Senhor, andarmos em harmonia diante do Senhor. A primeira coisa, então, que o servo tem que ter é saber que ele tem o lugarzinho dele e que ele não faz sozinho, ele é só parte de uma harmonia. E não vos... E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição. Se dentro da igreja, se dentro aqui da congregação, existem pessoas que não andam segundo a orientação da harmonia, estas pessoas podem ser crentes carnais, são crentes, salvos por Jesus Cristo, mas ainda vivem na carne, ou elas podem não ser crentes, apesar de muitas vezes poderem ser até líderes. Porque quem anda segundo o Evangelho de Cristo, toca a vida em harmonia, em unidade. Então, ele está dizendo, se alguém fizer diferente, não se espante. Preste atenção. Talvez seja sinal de que esta pessoa ainda não é salva, é indício de perdição.
mas para vós, os que já sabem disso, é de salvação, e esta salvação vem de Deus. Se você quer andar do seu jeitão, meu querido irmão, presta atenção, ou é carnalidade, ou é sinal de perdição. As duas coisas não são desejáveis para nós. O que é desejável para nós é a santificação, é sermos separados para andarmos em unidade, não em uniformismo, não sendo uniformes, mas unidos, únicos. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, vocês tiveram a condição dada em relação a Cristo, não somente de crer nele, mas também de padecer por ele. Olha, a nós nos foi dada a condição não somente de crer em Jesus Cristo para a salvação, mas é muito gostoso ser um crente e dizer: estou salvo em Jesus Cristo, vou para o céu, não vou para o inferno, vou contemplar a face de Deus, vou morar na casa do Pai. É uma delícia para um cristão poder dizer isso, mas o que nos foi concedido não foi só a salvação, o que nos foi concedido também foram as dores de Cristo, o padecer por Ele. Sabe o que quer dizer padecer por Ele? Jesus explica isso num dos versículos, quando Ele diz assim: olha, vocês querem me seguir? Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e depois me siga. Sabe o que quer dizer negue-se a si mesmo? Pegue a sua vontade, veja tudo que você tem de vontade em você e coloque aquilo diante de Deus para saber se essa vontade que está no seu coração é de Deus. E se não for, por mais maravilhosa, por mais bonita, por mais agradável que esta vontade possa parecer a você e aos outros, ela não é de Deus, e se não for de Deus, fazê-la é pecado, é desobediência. Claro que eu não sirvo de exemplo, mas vou dar um exemplo. Às vezes as pessoas dizem assim: Edeltinho, você está teimando, você é pastor e você não sabe. Na verdade você sabe, mas você é teimoso e desobediente. Não, queridos irmãos, eu não sou chamado para ser pastor, e é por isso que eu não sou pastor, porque se eu aceitar ser pastor sem ser chamado, isto é maravilhoso, é a mais maravilhosa de todas as obras, mas para mim será desobediência. Então, para eu ser pastor, rapaz, Deus, desculpa eu dizer isso, Ele vai ter que me mostrar com muita certeza de que eu vou ter que fazer isso, porque querer ser pastor é uma coisa muito fácil, porque é uma obra espetacular de se fazer. Percebe? Mas como eu não sou chamado, se eu for, isso é desobediência, é absoluto pecado. Percebeu? Pode ser uma coisa assim, rapaz, mas se não for a vontade de Deus, não é a vontade de Deus. Então, padecer por Ele é entregar a sua vontade na mão dEle e dizer: o que o Senhor quer? Tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis estar em mim, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Quem está dizendo isso? Quem está dizendo isso? Não. É Deus. Deus está dizendo. Sabe, meus queridos irmãos, quando Paulo vai lá em Romanos, no capítulo 7, e diz assim: miserável homem que sou, o bem que quero não faço, e o mal que não quero está sempre diante de mim. Quem é que está dizendo isso, meus queridos irmãos? É Deus, meus queridos irmãos, mandando Paulo escrever. Paulo, escreva para que a igreja de Cristo saiba, até o dia que Cristo voltar, que você é um miserável. Escreva, Paulo. Mas aí Paulo vai e escreve a Timóteo: Timóteo, esta é uma verdade fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Que texto bonito, né? E ele continua: dos quais eu sou o principal. Vocês acham que Paulo falou isso por modéstia?
Não, ele falou isso porque não era ele quem estava dizendo, era Deus mandando Paulo dizer: Paulo, você é o pior dos pecadores, escreva que você é o pior dos pecadores. E ele continua dizendo: para que assim então se manifeste a longanimidade de Deus, a longanimidade de Cristo. Ou seja, se Cristo me aceitou e me tomou, sendo eu um miserável, o pior dos pecadores, a igreja pode acreditar que a vocês também Deus vai aceitar. E por que Paulo dizia que ele era o pior dos pecadores? Porque Deus mandou ele dizer. E por que Deus mandou ele dizer? Porque Paulo, quando estava indo para Damasco e tantos outros lugares, Paulo não estava indo perseguir a igreja. Paulo estava querendo apagar da história do mundo o nome de Cristo. Paulo não estava indo matar uma pessoa. Paulo estava indo matar o próprio Deus. E quando ele prendia um, mandava matar o outro, ele estava fazendo aquilo com Jesus. Esse Jesus que se manifestou a Paulo, que pegou o pior de todos os homens, o miserável Paulo, jogou no chão, mostrou-lhe a sua luz, a ponto de Paulo dizer: Senhor, quem tu és? E ele disse: eu sou Jesus, Paulo, a quem tu persegues. A gente só ouve o nome de Paulo antecedido do seu título depois, né? O apóstolo Paulo. Alguns ainda ousam dizer o São Paulo, o Santo Paulo. Mas o miserável Paulo, o pior dos pecadores, lá na frente, também Deus mandou escrever. Não foi ele que quis escrever, também foi Deus quem mandou escrever: Paulo, diga para a igreja imitar você. E ele disse: sejam meus imitadores. Isso, se não fosse o próprio Deus mandando Paulo dizer, seria uma imensa arrogância. Paulo disse: sejam meus imitadores. Quem foi que disse isso? Graças a Deus. Quase todo mundo disse Deus. E Deus disse isso em testemunho a quem? Em testemunho ao poder dele mesmo, de Deus, de ter transformado o pior dos pecadores, o miserável Paulo, num homem que dizia: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo-a na fé do Filho de Deus. Já estou crucificado com Cristo. Quem estava dizendo isso? Era Deus dizendo a Paulo: escreve, Paulo, que você já está crucificado comigo, e que o seu respirar, o seu falar, o seu assentar, o seu levantar, o seu deitar, o seu comer, tudo que você faz em nome de Cristo, Paulo. Fala isso, porque é isso que eu vejo em você hoje, porque eu fiz isso em você. Então a igreja tem que saber que se eu peguei o pior de todos os pecadores, o miserável Paulo, e transformei na minha imagem no meio dos homens, eu posso fazer isso com qualquer outro, porque os outros não são piores do que você. Entende a beleza de ouvir uma palavra dessa como sendo da boca de Deus, diferente de ser uma palavra da boca de Paulo. E essa é uma palavra para quem está sendo dita essa palavra hoje, meus queridos irmãos? Para os crentes de Filipos ou para mim e para você? Para nós. E isso enche o meu coração de alegria quando eu vejo um texto desse. Eu falo assim: puxa, isso pode me alcançar também. E eu essa noite tive o privilégio de dormir perto dos meus netinhos. Entenderam que quase não dormi, né? Então tive o privilégio de passar esta noite também ainda sentindo durante um tempo maior a bênção de que isso aqui está escrito para mim. E que eu não posso, mas Deus pode. Eu não vou conseguir. Eu disse a Deus algumas vezes essa noite: eu não consigo, mas o Senhor pode. Eu não consigo, mas o Senhor pode. Eu não consigo fazer as coisas que eu quero fazer, mas o Senhor pode, e eu quero muito que o Senhor faça, mas eu não quero que o Senhor faça para que os outros vejam o Senhor fazendo em mim. Eu quero que o Senhor faça para que os outros vejam o Senhor e esqueçam-se de mim. Vejam tanto o Senhor que os outros se esqueçam de mim. Não é porque não precisa, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus.
Então, agora no capítulo 2, ele começa dizendo assim: portanto, dessa forma então, meus queridos irmãos, entendendo isso, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, isso aqui, essas coisas são em Cristo, né? Se há algum conforto em Cristo, é conforto porque você vai deixar de ser quem você é para ser aquele que você talvez nunca tenha pensado ser. Você quer ser você quer fazer a sua vontade, você quer fazer as suas coisas, você quer fazer os seus planos, você quer alcançar as suas metas. É muito legal chegarmos no final do ano e fazermos metas, e graças a Deus, porque na maioria das vezes nós não alcançamos as metas que fazemos. Sabe por quê? Porque na maioria das vezes nós não fazemos as metas de Jesus, fazemos as nossas. E sabe por que não alcançamos as metas? Porque aquelas metas não foram colocadas por Deus. Porque Filipenses mesmo, no capítulo 2, versículo 13, diz: sou eu quem coloco em vocês o querer e dou a vocês a condição de realizar. Ou seja, em outras palavras, se o que está no coração de vocês fui eu que o coloquei, seguro, vocês vão alcançar. A menos que vocês desobedeçam, né? Essa condição de obedecer e desobedecer está implícita em tudo que a Bíblia ensina para a gente. A condição de obedecer é fundamental, e poder desobedecer é uma realidade. E não pode ser dito diferente disso. É ir contra o Evangelho. Nós temos que escolher. Escolham hoje. Portanto, se há algum conforto em Cristo, vocês vão deixar de serem quem são, mas serão confortados, porque Cristo será o que Ele é em vocês, em nós. Se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se vocês têm alguma coisa em comum com o Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completem a minha alegria. Mostrem, deixem que eu veja. Era o apóstolo Paulo dizendo? Não, era Deus dizendo: pessoal, façam isso porque o coração de Paulo vai estar contente, certo? Se o coração de Paulo estiver contente, o meu também vai estar. Na verdade, então, o final das contas é o coração de Deus. Completem a minha alegria, completai a minha alegria, completai o meu gozo, para que vocês possam sentir o mesmo. Agora, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Isto quer dizer, meus irmãos, não uniformidade, isso quer dizer unidade. Sabe o que é isso, meus irmãos? Para que vocês possam ter unidade nos mesmos sentimentos, tendo o mesmo amor, que é o amor de Deus, sentindo o mesmo ânimo que o Espírito Santo pode dar a todos vocês, ainda que sejamos totalmente diferentes, sentindo uma mesma coisa. Que mesma coisa? A mesma coisa é o amor a Deus e a gratidão pela salvação. Olha que bonito esse versículo 3. Não façam nada por contenda ou por vanglória. Não façam nada porque querem ser mais fortes do que o outro. Não façam nada porque queiram aparecer mais do que o outro. Não façam nada por contenda ou por vanglória. Nada. Se nos pegarmos fazendo alguma coisa contendendo contra alguém, ou porque queremos no fundo do nosso coração aparecer, deixa eu fazer uma pausa aqui hoje, de manhãzinha eu estava me lembrando de 2 pessoas, entre tantas outras que já passaram por nossa igreja, e que talvez vocês não tenham conhecido, ou uma boa parte conheceu, mas muitos talvez não tenham conhecido. Um era o seu José. Talvez você não saiba qual José, nós já tivemos tantos Josés em nossa igreja, né? Mas eu vou dar o sobrenome dele, José do Pente. Lembram dele? Seu Zé do Pente? Os mais antigos lembram do seu Zé do Pente, pai do Altamiro, do Ângelo. Seu Zé do Pente sentava ali do lado da gente. Sentávamos eu, os meninos tocando violino, eu com meu violão sem ligar no som, só para eu ouvir, porque na verdade eu estava querendo era ficar perto dos meninos, né? E o seu Zé tocando o pente, e o Júlio tocando o piano. Certo dia, alguém me disse assim: Edeltinho, seu Zé tocando aquele pente, de vez em quando ele desafina. E no finalzinho, quando terminava o acorde final, fechava, sabe, Hélida? Quando você regendo ia fazer assim, o seu Zé ainda fazia assim, pó. Todas as músicas ele fazia, a última nota ele, pó. E a gente terminava a música, minha irmã, e ficava esperando, pó. E aí um dia alguém veio falar de tirar o seu Zé dali da frente, eu fiquei
Fiquei, rapaz, eu fui lá correndo falar com o pastor era papai nessa época. Eu falei assim: pai, estão dizendo para tirar seu Zé de lá da frente. Ele falou assim: por que, meu filho? Porque seu Zé desafina de vez em quando e no final ainda vai pom. Aí o pessoal às vezes acha aquilo estranho. Eu falei assim: pai, mas é impressionante a presença de Deus com o seu Zé tocando ali do lado da gente. Ele falou: meu filho, esquece a conversa, está resolvido. Ninguém tira seu Zé de lá. Eu saio da igreja antes de seu Zé sair de lá. Eu falei: graças a Deus, era tudo que eu queria ouvir. Graças a Deus. Depois, meu irmão querido, eu descobri que por trás do pente, sabe o que é o pente? É porque seu Zé vinha com pente. Como é que é o nome do pente? Um pentinho preto. Flamengo, isso mesmo. Pente Flamengo, os mais antigos só conhecem isso, os jovens não conhecem. Um pente Flamengo e um pedacinho de papel. Aí ele botava aquele negócio na boca e aquilo parecia um saxofone. A Fernanda tocava o sax dela e às vezes o sax do pente aqui do seu Zé está mais bonito que o sax da Fernanda, mais bonito que o sax do Pedro, mas era uma beleza ouvir aquilo. Mas um dia seu José não estava com o pente, ele estava na congregação, e às vezes na congregação do Quitandinha, ele às vezes tocava o pente no meio da congregação, ele aí no meio de vocês, quando a congregação começava a tocar, ele arrancava o pente do bolso, no meio da congregação, era uma beleza. Mas um dia, eu estava, meu irmão, perto do seu Zé, e seu Zé não estava com pente, e ele abriu a boca para cantar. Aí eu entendi que aquela voz, aquele pente maravilhoso, que parecia um saxofone, na verdade era a voz dele, porque se eu for tocar o pente aqui, vocês vão ouvir o timbre da minha voz. Então o que sai no pente é a voz da pessoa, aquilo que era bonito. O seu Zé tinha um tenor que era um negócio, e a gente nunca ouvia o seu Zé com aquela voz maravilhosa dele tocando. Sabe por quê? Porque Deus falava: toca o pente, meu filho. Oi? Isso, ele tinha feitas por ele 25 músicas no pente. Outro que os irmãos não conheceram, talvez a maioria não tenha conhecido. Uma vez eu ouvi Romualdo pregando e ele falou isso que eu vou dizer aos irmãos agora. Foram as palavras do Romualdo, e depois vários de nós nos reunimos com o Romualdo para dizer: eu pensava isso, eu pensava isso. O irmão Pedro, quando ele cantava em nossa igreja, isso agora se você balançar a cabeça, porque você é muito antigo mesmo, né? O irmão Pedro, quando cantava em nossa igreja, irmã Hélida, ele sentava aqui e o piano não era um acompanhamento, o piano era um fundo musical, porque ele não se importava nem com o tom, nem com o ritmo. Ele cantava do jeito dele. Agora, a impressão que Romualdo manifestou durante uma mensagem era a mesma que eu tinha, e muitos dos nossos irmãos da nossa igreja, que a gente abaixava a cabeça, fechava os olhos, e depois ficava com medo de abrir os olhos, porque a gente tinha a impressão que a gente ia ver Jesus do lado de Pedro. Tamanha a intimidade de Pedro, sentida por nós, quando ele cantava: em Jesus amigo temos, mais chegado que o irmão. Glória a Deus. A gente tinha a sensação de que a gente ia abrir os olhos e ver aquilo era extraordinário. Não era só para um garoto como eu e Romualdo, não. Era extraordinário para a igreja. Porque esses homens faziam aquilo tomados pelo Espírito Santo de Deus, sentindo o mesmo ânimo, a mesma coisa. Não faziam nada por contenda, nem por vanglória, mas eles faziam por humildade diante de Deus. E aí vem o versículo 3, continuando, dizendo assim: cada um considere os outros superiores a si mesmo. Esses dias eu fui chamado por um colega para dar o parecer num negócio de um paciente. E aquele colega não tem experiência naquilo que ele me chamou para dar o parecer. Aí eu fui lá e dei o parecer e tal, e usei o melhor que eu tinha dos meus neurôniozinhos para dar o parecer, Aí depois ele, que não tem nenhuma experiência naquilo que ele me pediu para falar, ele falou assim: rapaz, eu pensei um negócio aqui, mas pelo que você está falando, eu estou achando uma imensa besteira, mas eu posso falar? Eu falei: claro que pode. Naquela hora eu senti assim: escuta, fica quietinho, escuta. Rapaz, ele deu uma ideia brilhante que eu nunca tinha pensado, e aquilo ficou extraordinário. Eu falei assim: que beleza, graças a Deus que eu fiquei quietinho. Ainda bem que o Espírito Santo de Deus falou: fica quieto, cala sua boca e aprende. Eu trouxe você aqui para aprender. Foi uma beleza aquilo, foi espetacular, que coisa rica.
Não atente cada qual para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Não preste atenção no que você precisa, preste atenção no que o outro precisa. Às vezes a gente fica pensando que a gente precisa disso, daquilo. Já viveu a experiência de que você se prepara para fazer uma determinada coisa, aí você está prontinho para fazer aquela coisa, já se preparou de todas as formas, já juntou os seus recursos lá, já separou os seus recursos, já fez tudo, já planejou tudo, aí quando você vai fazer aquilo, surge alguém ou alguma situação que vão depender daquilo tudo que você havia separado. Eu fiz as contas direitinho, eu orei, eu estava pensando em tudo isso agora, estava tudo certinho aqui, Senhor. Senhor, peraí, eu acho que eu estou enganado, não é bem o Senhor que está falando, não. Sujeito, faz o que eu estou falando. Porque o que está do seu lado, eu estou dizendo, não atente para o que é seu, mas atente para o que é dos outros. Cada um considere os outros maiores do que a si mesmos. E aí ele começa um dos trechos mais preciosos da Bíblia. Eu não posso dizer que é um dos trechos mais preciosos da Bíblia, mas eu vou dizer, eu sinto, né? Não nem acho que é, mas eu simplesmente sinto, que é uma das descrições mais sucintas e precisas de toda a obra de Jesus. Olha, deixa eu antes disso dizer a você, João, o apóstolo, chamado o apóstolo do amor, aquele que reclinava a sua cabeça nos ombros de Jesus, João disse, olha, o seu o último versículo do Evangelho de João, aqui ao invés de eu dizer, abra lá no livro de João, para você ter junto comigo a alegria de junto comigo, nós lermos as últimas palavras de João, para você entender o que quer dizer, o que Deus colocou no meu coração para dizer a seguir. Olha só, João, o apóstolo do amor, disse assim, no seu último versículo, João capítulo 21, versículo 25, porém, quem foi que disse isso, meus irmãos? Graças a Deus. Quem foi que disse isso, meus irmãos? Olha o que Deus mandou João escrever. E mandou João escrever porque João estava dizendo que ele era testemunha, que ele testemunhou, porque João dizia que aquilo que nós vimos, que nós ouvimos, aquilo que nossas mãos tocaram, é disso que nós testificamos para vocês. Foi João quem disse isso. Esse João, foi João que disse? Não, foi Deus que mandou João dizer, João, conta para esse pessoal que você está falando daquilo que você viu, que você ouviu, que você tocou, daquele com quem você viveu, conta para eles, João, fala para eles. Aí, para o final, Deus manda João terminar o seu evangelho falando assim, o evangelho de Deus, né? Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Nem tudo que Jesus fez está escrito na Bíblia. Aliás, está escrito na Bíblia só um pedacinho pequenininho do que Jesus fez. Ele diz assim, há porém muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escritas, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros em que se escrevessem. Quem que está dizendo isso? Olha, Jesus fez tanta coisa, que se eu fosse escrever tudo o que Jesus fez, o mundo inteiro, não ia no mundo inteiro, eu podia fazer do mundo inteiro uma biblioteca, botar um livro do lado do outro, e não ia dar para conter no mundo inteiro o que Jesus fez. Já imaginaram um mundo inteiro coberto de livros só com as histórias de Jesus? Aí fica pensando assim, não, né? Talvez isso seja só uma imagem figurada. Não, meu irmão, escreve o que Jesus fez na sua vida. Começa a escrever o que Jesus fez na sua vida, e o outro vai fazer o que Jesus fez na vida dele, e até os perdidos vão escrever o que Jesus fez na vida dele. Os céus e a terra vão escrever o que Jesus fez. Desde a criação do mundo, cada átomo criado vai ter que ser escrito e descrito e colocado nos livros que vão cobrir a face da terra, porque é desse Jesus que nós estamos falando. É aquele Jesus que estava com Deus antes da fundação do mundo.
É aquele Jesus que a Bíblia disse: no princípio era o verbo estava com Deus. Que princípio? É o princípio da mesma palavra que está lá no início de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. No princípio criou Deus. Aí João escreve para a gente dizendo, olha só, não é João, é Deus, né? Que escreve para a gente dizendo, olha só, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Esse Jesus é o que agora, lá a carta aos Filipenses, lembra o que está escrito lá no Evangelho de João, o que Jesus fez? Nem o mundo inteiro ia caber para acomodar, para alojar os livros, lembra disso? Lembra disso? Só Deus mesmo para inspirar, nenhum poeta, muito menos um homem como Paulo, por sua natureza, né? Ninguém escreveria de forma tão precisa, em tão poucas palavras, aquilo que expressasse tudo o que Jesus fez. Mas esse trecho, a partir do versículo 5, de forma especial a partir do versículo 6, meu querido, até o versículo 11, são só esses, versículos 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Esses 6 versículos mostram para mim e para você, de uma forma sucinta, precisa, completa, quem foi Deus. O mundo inteiro não caberia, mas Deus inspirou a sua palavra para em 6 versículos ele dizer quem é Jesus. E olha o que a palavra de Deus diz: de sorte que haja em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, antes de falar de Jesus, sabe o que esse versículo está dizendo? Sejam como Jesus, de forma que haja em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ou seja, sejam unânimes com Jesus. Vocês são muito diferentes de Jesus, mas vocês podem ter o mesmo ânimo, o mesmo espírito, sentir uma mesma coisa. Haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Senhor Deus, este momento é muito precioso. Eu suplico que o Senhor agora fale diretamente aos corações, que a partir de mim, nós possamos entender o que isso quer dizer, Senhor Deus. Por favor, isto é muito maior do que nós podemos entender. Nós agora estaremos pensando no Teu Filho, no que Ele fez, e nós não conseguimos entender. Então, por favor, Senhor Deus, com o Teu Espírito Santo, para a honra e glória do Teu nome, Senhor Deus, por favor, que a Tua voz, Senhor Deus, seja ouvida por nossos corações. Por favor, eu te peço por mim isso, Senhor Deus. E como desejo para mim, desejo para cada um dos irmãos que estão aqui, dos amigos que estão aqui, Senhor Deus, por favor. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha bondade para conosco, como o Senhor sempre tem, Senhor Deus. Mas quando peço por Tua misericórdia, por Tua bondade, não que o Senhor não as tenha, mas é porque reconheço em mim, Senhor Deus, não ser digno de ser alcançado por Tua misericórdia, por Tua bondade. E essa oração, Senhor Deus, humildemente, nós todos te fazemos. Se alguém aqui que pensa de forma diferente, Senhor Deus, que o Teu próprio Espírito, Senhor Deus, para a alegria do Teu Filho amado Jesus Cristo, para a honra do Teu Filho amado Jesus Cristo, do Teu nome, que todos os corações aqui, Senhor Deus, possam sentir uma mesma coisa, nós te pedimos humildemente. Em nome e por amor de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, Jesus, quando diz que sendo em forma de Deus, quer dizer
que ele estava com Deus no princípio, que ele era Deus, que todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez, não teve por usurpação ser igual a Deus, ele podia continuar no céu e sendo igual a Deus, porque ele era Deus, ele era igual a Deus. Ele, quando estava entre nós, ele disse: eu e o Pai somos um. Mas lá ele estava na presença do Pai e tinha a glória do Pai. Agora aqui na terra ele não tinha a glória do Pai. Certa vez ele disse: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. De outra vez ele disse: ai, 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 Senhor Deus, por favor, Senhor Deus, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes da criação do mundo. Outra vez ele disse: o dia e a hora ninguém sabe, senão o Pai, nem o Filho sabe. Ele, Deus, está dizendo que estava numa condição limitada como a minha e a sua, de não saber o dia mais importante na história do universo, que é o dia em que Deus próprio voltará na presença de seu Filho para levar a igreja. Esse dia é o dia mais importante. É o dia quando Deus fará convergir em Cristo todas as coisas. Esse dia mais importante, Jesus não sabia. Sabe por que Jesus não sabia? Sabe por que Jesus disse: querem me seguir? Eu não tenho nem onde repousar a minha cabeça. Quem não tem um travesseiro não tem uma cama. Quem não tem uma cama não tem um quarto. Quem não tem um quarto não tem uma casa. O dono do universo, o Criador de tudo. Eu poderia continuar falando aqui, para de alguma forma eu e você sentirmos um pouco mais do que foi que Jesus deixou, mas nós não vamos conseguir, porque a própria Bíblia diz: o que Deus preparou para aqueles que o amam, nunca os olhos humanos viram, nunca os ouvidos humanos ouviram, nunca passou pelo coração dos homens, nem sequer nós conseguimos imaginar. Quando ele fala de uma Jerusalém celestial, de ruas de ouro e de cristal, ele só está usando palavras que nossa mente humana pequenininha pode entender, mas você tem que entender que por trás destas palavras está dito que nunca foi dito, ou ouvido, ou pensado pelos homens, o que Deus tem preparado para nós. Da mesma forma, quando ele fala do inferno, já pensou nisso? Ele fala do inferno com palavras que eu e você podemos entender, mas ele não fala do inferno com coisas que realmente estão lá no inferno, porque essas nem nós conseguiríamos entender, mas é pior do que aquilo que está escrito ali. Haja em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo, mas fez-se a si mesmo de nenhuma reputação. Eu gosto do texto que eu conheço de cor, né? Que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Tomando a forma de servo, e observe a descendência, a decrescente que ele estabelece aí, né? Tomou a forma de servo, ele era Deus, tomou a forma de servo. Tomou a forma de servo não é como os anjos, não. Porque servos são os anjos e nós, os humanos. Mas ele não nos fez servo, ele não fez a Jesus servo grande como os anjos, ele o fez menor um pouco do que os anjos, ele fez como os homens. O menor tipo de servo que podia ser para servir a Deus é desse jeito que ele fez Jesus. E ele foi humilhado até a morte e morte de cruz. De sorte que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e sendo achado na forma de homem, foi obediente até a morte e morte de cruz. Aniquilou-se a si mesmo, humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, sendo achado na forma de homem, foi obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que? Por isso que? Pela morte de cruz? Não, pela obediência. Sabe por que Jesus veio ao mundo? Essa história esquisita de que um pai manda o filho para morrer por aqueles que são inimigos. É porque Deus ama aos inimigos. Ele não manda você fazer nada que ele mesmo não tenha feito. Amai aos vossos inimigos, amai aos que vos perseguem, bendizei e não amaldiçoeis.
Pai, esses que me matam, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Mas a morte de Jesus não foi uma morte rapidinha, nem de pouco sofrimento, não. A Bíblia diz que agradou a Deus moer Jesus. Jesus foi moído, literalmente moído. Jesus não levou o peso na consciência dos pecados dele, porque ele não os teve, e não levou na sua dor, a dor dos pecados só de um miserável como eu, não. Ele levou a dor de todos os seres humanos, de uma vez só. Você não consegue imaginar o que é isso, então eu suplico a Deus que Ele possa te dar sentido. Era tão profunda a dor, que ele disse: Pai, por que me deixaste? Era Deus falando com Deus. Não era o amor que une você ao seu esposo, à sua esposa, ao seu filho, ao seu netinho. Não, não é esse amor tão profundo. É muito mais do que isso. É o amor perfeito de Deus com o seu filho Jesus, agora fazendo seu filho ser moído por causa dos meus pecados. Eu vou falar agora só dos meus. Eu vou encerrar a mensagem com uma promessa maravilhosa. Sendo achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse ao Senhor, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus, o líder servo. Jesus, o Senhor, que é o meu pastor, que é o seu pastor. Ele vai pegar você, se Ele for o seu Senhor, Ele vai, como pastor, liderar você, sendo Ele servo de Deus, vai liderar você, servindo ao Pai, liderando você como pastor, para que você possa dizer: e habitarei na casa do Senhor por longos dias, e habitarei na casa do Senhor eternamente. O humilde Jesus pede de você que você seja humilde e possa reconhecer que sem Ele nós não podemos fazer nada, e possa lembrar-se de que Ele disse, a palavra dele nos ensina, que do mesmo jeito que Ele é, somos nós aqui neste mundo. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo, e importa que Ele seja visto, importa que nós desapareçamos, importa que Ele seja visto de uma forma tal que as pessoas, ao olharem para nós, não fiquem lembrando da marca da lâmpada, mas desfrutem da bênção da luz. Eu vou encerrar com um corinho que eu acho que os velhos conhecem. Eu vou cantar no tom que eu conheço e vocês acompanhem o Pedrão. O corinho, os velhos sabem, os mais novos vão aprender. É assim, ó. Eu queria que vocês levassem isso e cantassem isso até o último dia, quando Cristo voltar. Peço mesmo isso em oração. Esse corinho é tão precioso, ele é tão especial, assim como esse trecho pequeno de 6 versículos. Ele é tão precioso. Esse trecho pequeno de 6 versículos fala de Jesus que criou, até Jesus sendo glorificado lá no Apocalipse, no final e pela eternidade. 6 versículos só. Impressionante. E esse corinho também, pequenininho, ele diz assim, ó:
Meu desejo é ser como Cristo. Meu desejo é ser fiel, ser como Cristo. Oh, sim, eu quero viver para Cristo, meu Salvador. Acabou. É só isso. Era isso que o pastor queria. Foi isso que Deus colocou no coração do pastor. Foi isso que o pastor orientou para que eu dissesse aos irmãos nessa noite. É isso que a palavra de Deus fala aos nossos corações. Meu desejo, nessa manhã, obrigado. Meu desejo é ser como Cristo. Meu desejo é ser fiel. Ser como Cristo. Cuidado com o que você está pedindo, hein? Pode acabar moído. Ser como Cristo. Oh, sim, eu quero. Só quero viver para Cristo, porque Ele é o meu Salvador. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa é uma verdade fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 João 1:6. Eu vou pedir a você que abra, e nós vamos terminar com esse versículo. 1 João 1:6. Um 6 e 7, aí dá para ler 1 João todinho, né? Mas 1, 6 e 7. Se dissermos que temos comunhão com Ele, com Cristo, e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Louvado seja Deus. Vamos de novo? Meu desejo é o Cristo, meu desejo é ser-lhe fiel, ser como Cristo. Oh, sim, eu quero viver para Cristo, meu Salvador. Se você tem vontade de dizer isso hoje, fique de pé, mas não fique de pé diante da igreja, fique de pé diante de Deus, que sabe tudo que você pedir em nome de Cristo, tudo que você pedir para Cristo, Ele garante que Ele vai te dar. Se esse for o seu pedido esta manhã, Jesus vai atender e você vai se tornar parecido com Ele, e o mundo vai poder ouvir de você. Pode me imitar, porque eu estou imitando Cristo. Então, essa manhã, se você está sentindo isso no seu coração, cante esse corinho. Eu ia pedir a você para se colocar de pé, mas não se coloque de pé não. Eu ia pedir a você, se você puder, ajoelhe-se e saiba com certeza que tudo que vocês me pedirem crendo, tudo que vocês pedirem em meu nome crendo, vocês vão receber. Então esse é um pedido maravilhoso que pode transformar a sua vida. Você já tem a salvação, mas a sua vida agora pode ser transformada de um jeito tal que você agora vai ser um salvo à imagem de Cristo. Você pode cantar esse corinho agora, e você pode cantar esse corinho dizendo: Senhor, eu creio que o Senhor pode me transformar. Eu estou lembrando que o Senhor transformou o pior dos pecadores, o miserável Paulo. E eu sei que isso foi para que eu conhecesse a longanimidade do Senhor. Então a sua longanimidade pode me alcançar, e eu creio nisso. Eu suplico, porque hoje eu quero sair daqui me transformando, me parecendo progressivamente, cada vez mais ficando semelhante ao Senhor. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito.
Eu quero brilhar como um dia perfeito. Eu quero brilhar como Jesus nesse mundo. Que Deus nos abençoe. Você pode ir cantando e, se quiser, vai se ajoelhando e vai orando. Que Deus nos abençoe. Meu desejo é ser como Cristo. Meu desejo é ser-lhe fiel. Ser como Cristo. Oh, sim, eu quero viver pra Cristo, meu Salvador. Meu desejo é ser como Cristo. Meu desejo é ser-lhe fiel. Ser como Cristo. Oh, sim, eu quero viver pra Cristo, meu Salvador. Senhor Deus, nosso Pai que está no céu, muito obrigado, Senhor Deus, por essa hora na nossa igreja. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa hora que podemos prestar cultos a Ti. Senhor Deus, ouvir a Tua palavra. Senhor Deus, que esse desejo de testemunhar de Ti aonde formos, Senhor Deus, possa ser algo presente na vida de cada um irmão aqui. Que a gente possa estar sempre com muita consciência de quão alto preço nós fomos resgatados do pecado. E que essa mensagem a gente possa ter a alegria de pregar, de falar com a nossa vida. Muito obrigado, Senhor Deus, por o Senhor ter usado Edeltinho nessa hora. Abençoa o nosso pastor, Senhor Deus, lá em Ouro Branco. Que o Senhor possa trazê-lo, Senhor Deus, em segurança, em Tua paz. Leva-nos em paz para os nossos lares. Abençoa cada família representada aqui. Isso eu te peço, Senhor, em nome de Cristo, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Meus irmãos, nós estamos partindo para